Estamos de volta com mais Bom Dia Campo. E agora você acompanha as notícias do meio oeste americano com o professor da USP, Universidade de São Paulo, Marcos Fava Neves. E nesta semana ele comenta sobre a safra de grãos lá dos Estados Unidos e ainda questiona o destino do Mercosul. Vamos acompanhar. O clima, logicamente, o ano passado foi um desastre, né? O clima está bem melhor esse ano. A produção está verde, mas não é garantido que a safra, por exemplo, o recorde que eles estavam esperando que fosse bater, não vai mais bater. Quais são as preocupações ainda que nós temos que manter o radar aí? A preocupação maior é que, como foi uma safra, a safra foi plantada tardia, há risco de geada no final dela, dificultar um pouco a produção. Então esse é um ponto. E outro ponto é que alguns estados, como o estado de Iowa, que é muito importante, ele está atravessando a seca. Mas no geral, a visão é que a agricultura vai passar por um período de recomposição de estoques nos próximos anos, então os produtores têm que se acostumar a um nível de preços mais baixo, o que no caso aí do Brasil, de certa maneira, pode ser compensado com esse novo patamar do dólar. Mas nós temos que buscar eficiência porque as produções reagiram de grãos no mundo todo em virtude dos bons preços, né? Não há nenhum incentivo melhor do que o incentivo de preço. O que deve estar muito bom para os próximos anos, quem está muito animado aqui nos Estados Unidos, isso também tem mensagens aí para o Brasil, é o pessoal da produção de carne, né? Por quê? Porque como o grão está mais barato, o milho abaixo de 5 bushels, né, 5 dólares por bushel, vem muito competitiva a produção, principalmente de suínos, frangos e peru. Esse pessoal está muito contente, eles passaram por enormes dificuldades nos últimos anos com o preço dos grãos, passaram por um processo de consolidação, de aumento da competitividade, então é um alerta aí, porque a produção de carne americana, exceto a bovina, que tem um problema grave aqui, né, de matrizes, abate de matrizes, e o plantel está muito baixo, mas o pessoal de carne vem muito forte. Então essa é uma... Tá certo que esses fatores também vão acontecer no Brasil, né, de preço mais barato das rações e alimentação, mas é um ponto que está aí colocado. Então essa é a ideia, temos que aguardar um pouco mais para saber o que vai ser dessa safrona americana que está vindo aí, porque ainda tem muitos riscos, como eu disse. Outro ponto de preocupação é a questão dos acordos internacionais. Também foi discutido, né, essa semana aí no Brasil. Nós temos que repensar muito rapidamente essa questão do Mercosul. É um mundo que interessa em termos de comércio, o mundo emergente, o mundo americano aqui, o mundo europeu, e nós estamos percebendo na América do Sul países muito mais rápidos em construir acordos comerciais, o próprio Estados Unidos construindo um mega acordo comercial com a União Europeia, e vai envolver muito a troca de produtos do agronegócio, e nós estamos de fora, amarrados nessa história do Mercosul. Isso precisa ser revisto também de maneira urgente. Para concluir, as fotos, né, de coisas interessantes que estão sendo vistas aqui, dentro dessa temática do rural e do urbano extremamente integrados, né, essa é uma preocupação muito grande, né, que os americanos têm da sociedade urbana conhecer mais o que é a fazenda. Vocês estão vendo aí um material de uma vila chamada Prophetstown, que é toda uma fazenda de 1920 reconstruída do lado da cidade, aqui, e que fica permanentemente aberta para visitação. Então essa é a sede da fazenda, depois você entra na sede, tem pessoas de idade que ficam explicando como funciona a máquina de lavar roupa, como funcionava o banheiro, que não tinha banheiro, na verdade, né? Então as crianças ficam fascinadas ouvindo as histórias dos idosos, que ficam muito felizes de contar essas histórias para as crianças, de como era uma fazenda em 1920. Com isso, a criança vai se aproximando mais do agro e vendo a importância da agricultura. Isso é uma outra coisa que nós devíamos copiar aí no Brasil e fazer essa aproximação maior. Além disso, você consegue ver máquinas antigas que foram restauradas, né? Vocês estão vendo aí fotos de tratores lindíssimos de 1950, 40, 60, e as crianças sobem, tiram fotos nos tratores e também nos animais. Então, eu acho que esse é um ponto que fortalecimento da relação urbano-rural é uma coisa que está na agenda cada vez maior do nosso agronegócio. Então, desejar uma boa semana a todos. Semana que vem estamos de volta aí.